Vamos continuar falando ainda sobre gestão de arquivos. Professor, se tiver só eu, se quiser aguardar, pode aguardar. Mas eu já vou dando início na aula e depois a gente vai estar gravando essa aula também Tá. e para postar ela no YouTube posteriormente. Está conseguindo visualizar o slide aí? Sim. Ótimo. Então vamos dar continuidade aqui em gestão de arquivos. Bom, hoje nós temos aqui um título bastante conhecido, né, para algumas pessoas e para outras novidade. Crie o hábito de tramitar documentos por meio de assinatura eletrônica. Você tem o conhecimento com uma assinatura eletrônica? Já trabalhou com assinatura eletrônica ou não? Oi? Você tem o conhecimento com assinatura eletrônica? Já trabalhou com ela ou não? Na assinatura eletrônica, não. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, como criar uma assinatura eletrônica para colocar nos documentos. Por exemplo, eu vou fazer um contrato. Nesse contrato, eu preciso colocar uma assinatura. Ou eu preciso assinar esse contrato, ou eu preciso colocar uma assinatura eletrônica nele. Como que eu faço isso? Eu vou assinar uma folha em branco, vou pegar uma folha em branco, vou assinar o meu nome completo, uma rúbrica, vou pegar esse documento, vou escanear ele e vou salvar como imagem. Depois que essa assinatura ficar salva, eu vou guardar ela em um local onde eu possa sempre estar utilizando essa assinatura. Eu vou fazer um documento lá no Word e aí aonde eu preciso assinar o meu nome, eu vou pegar aquela assinatura eletrônica que eu já fiz, né? Vou inserir ela no meu documento como imagem, vou colocar ela para trás do documento, essa assinatura, e eu vou arrastar ela para a linha aonde está o meu nome e vou salvar o arquivo. Aí o arquivo já está pronto com a minha assinatura. É só imprimir esse arquivo, né, ou salvar ele em PDF, ele já vai aparecer com a minha assinatura digital ou eletrônica, né? E isso é muito importante porque tem muitos supervisores, né, gerentes de empresas que perdem muito tempo assinando documentos. Por exemplo, uma empresa lá que produz 50 documentos todos os dias. E ali o gestor, né, o gerente, ou o supervisor, ou o diretor precisa assinar toda essa documentação. Então é complicado, não é fácil. Até que assina toda essa documentação. Então o que a gente faz? Faz uma assinatura, cria essa assinatura eletrônica e toda vez que for fazer o documento, já coloca a assinatura eletrônica nesse documento. Então com isso, a gente consegue ganhar muito tempo. E tempo é dinheiro, ainda mais para um gestor. Imagina o gestor ficar lá perdendo tempo assinando documentos, sendo que ele poderia estar fazendo, desenvolvendo algum projeto, planejando aí o que ele vai fazer, né, na empresa. Então é muito importante essa questão da assinatura eletrônica. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Fabiano. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu já estou aqui dando início à apresentação. Vamos continuar falando sobre gestão de arquivos. E hoje, né, nós vamos falar sobre assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica, a gente pode criar essa assinatura. Estava explicando aqui para a colega de vocês. A gente pode estar criando uma assinatura eletrônica. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu vou explicar aqui para vocês novamente, para vocês não ficarem
perdido. Você vai pegar uma folha em branco, vai fazer uma rúbrica ou colocar a sua assinatura, como você assina, vai escanear esse documento, salvar. Salva ele como imagem. Aí você vai guardar essa assinatura em um determinado local e todas as vezes que você precisar dela, ela vai estar lá. E quando você for criar um documento, um contrato ou um documento que leve, né, a sua assinatura, ou a assinatura do supervisor, gerente, editor, você vai lá e vai inserir essa assinatura no documento. É muito fácil fazer isso também. Você vai criar o documento lá no Word, aí você vai inserir como imagem essa assinatura no documento do Word. Aí você vai recortar ela no tamanho certinho ali, né, da sua assinatura, vai colocar ela para trás das letras e aí você coloca ela onde você quiser. Então você vai colocar ela ali no local onde você iria assinar. E aí é só salvar em PDF e o documento já está pronto e assinado. Isso é muito bom porque a gente economiza tempo. Muitos supervisores aí, gestores, perdem muito tempo anualmente aí assinando documentos de forma manual. Tem pessoas que precisam assinar 20, 30, 40 documentos, 50 documentos por dia. E aí, ao invés de perder esse tempo assinando esses documentos, a gente coloca essa assinatura digital. Tem muitas empresas, né, empresários aí que pagam os funcionários com cheque. E aí também, para ele não ficar toda a vida ali, né, assinando cheque, imagina o proprietário de uma empresa com 200 funcionários, assinar 200 folhas de cheque. Então ele coloca a sua assinatura digital e coloca ali na impressora para fazer esse serviço de forma automática. Então é interessante, tem que ter um programa, é lógico que para folha de cheque vocês não vão conseguir fazer sem ter um programa, mas é muito interessante colocar essa assinatura digital já nas folhas de cheque também. Professor, Sim, ela precisa ser reconhecida em firma quando é para cheque, algum documento, contrato, alguma coisa assim? no caso do cheque, a sua assinatura tem que ser reconhecida no banco. Porque se ela não for reconhecida no banco, quando o cheque chegar lá, o banco não vai reconhecer. Sim. Então, a questão dos contratos, ela tem que ser reconhecida no cartório. Por quê? Quando esse contrato for até o cartório para ser autenticado, a sua assinatura precisa estar reconhecida no cartório. Então, não tem necessariamente, por exemplo, que ser uma assinatura só para aquilo ali. Por exemplo, eu tenho minha assinatura reconhecida em vários cartórios. Como que é a minha assinatura? Eu tenho minha rúbrica e tenho a minha assinatura como eu assino lá no meu documento de CNH ou identidade. Então, eu posso ir lá no cartório, falar, não, eu quero criar o meu cartão, aí eu vou assinar, vou colocar uma rúbrica, pronto, a minha assinatura naquele cartório já está reconhecida. Aí eu posso sim assinar num papel em branco, do mesmo jeito que eu assino na minha CNH ou na minha identidade, ou a rúbrica, né, que eu costumo utilizar, e escanear ela e criar essa assinatura digital. Toda vez que um documento for impresso, essa assinatura vai estar no documento. Se você pegar esse documento e levar no cartório, o pessoal do cartório vai pegar esse documento e comparar a sua assinatura que está no documento com a assinatura que ele tem lá no cartório. Se for semelhante ou igual, ele vai autenticar esse documento sem problema. É uma padronização mesmo, né? Isso, exatamente, porque facilita muito, né, a nossa vida, principalmente de pessoas que precisam, né, estar assinando muitos documentos constantemente. Eu costumo utilizar, por exemplo, tem alguns documentos que eu emito todos os meses, né? No caso, a folha de chamada de vocês, tem os planejamentos de aula. Então, toda essa documentação, eu coloco minha assinatura digital, para eu não ter que estar imprimindo essa documentação toda e para eu poder estar, no caso eu vou gastar com folha, aí eu vou imprimir tudo, aí eu vou assinar, aí eu vou escanear e mandar para o meu supervisor. Então eu já coloco a minha assinatura em todos eles, salvo em PDF e já mando direto. Então eu economizo ali, eu economizo tempo e economizo dinheiro, né, que eu vou economizar com as folhas que eu iria gastar com a impressora. Então a gente economiza de várias formas.
Quando fala dessa questão do ato aqui de tramitar documentos através da assinatura eletrônica, nós temos alguns aplicativos no telefone celular que nos ajudam demais a fazer, né, organizar essa documentação. Por exemplo, nós temos um aplicativo no nosso telefone lá na Play Store chamado de Google Drive. Você consegue, através desse aplicativo, salvar os seus documentos numa nuvem, né, de forma gratuita. Outra parte importante desse aplicativo, você consegue escanear os seus documentos. Pensa num negócio que é bacana. Então, se você precisa fazer o scanner de um documento, você não precisa mais ter, né, uma máquina, né, uma impressora para você fazer o scanner. Você pode utilizar o aplicativo, né, lá da Play Store, que é o Google Drive. E nele você consegue fazer o scanner de qualquer documento. É muito bacana. Depois vocês dão uma pesquisada lá para vocês verem. Porque hora ou outra a gente precisa, né, fazer o scanner de um documento ali rápido, e às vezes a gente não tem uma impressora, a gente tem que correr para uma lan house, tem que correr para outro lugar aí, onde tem uma impressora para fazer esse scanner. Então a gente tem, através do celular, condição de fazer esse scanner ali de forma muito rápida. Alguns de vocês já conhecem esse aplicativo aí, que é o Google Drive, e conhece essa função de fazer scanner? Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Esses dias a gente estava até precisando e eu procurei e eu não sabia onde que era. E eu vi uma pessoa fazendo, eu falei, como é que você fez isso aí? Aí ela me explicou. Mas é uma praticidade É incrível. porque muitas vezes a gente não tem que ligar computador, fazer tudo, né? É verdade. Então, para escanear um documento, você precisa ligar um computador, ligar a impressora, aguardar o computador seu, fica aquele tempo ali, né, em home office para ele poder ligar, então vai demorar, nada, você vai perder ali uns 20 minutos para simplesmente fazer o scanner de um papel. Enquanto você pode ali abrir o seu telefone e de forma imediata já fazer o scanner e enviar para a pessoa que você precisa enviar esse documento. Então, assim, são tecnologias que vêm para nos ajudar, tanto ajudar nós como pessoas físicas, né, como pessoas jurídicas. Então, crie o hábito, né, de tramitar documentos por meio de assinatura eletrônica. Isso aqui é muito bom, né, vai economizar tempo e dinheiro. Aí a questão da burocracia, né, de procedimentos analógicos, ocorrência de problemas. Vamos aqui mais para frente um pouquinho. Aqui está dizendo um pouquinho sobre o que eu já expliquei para vocês, né, na era da modernidade. Já é possível assinar qualquer documento, mesmo pelo celular. Vocês já fizeram escritura e assinaram pelo telefone celular? Não, professor. Então, hoje é muito bom. Por exemplo, eu fiz uma escritura na cidade de São Simão, Goiás. E a escritura está no nome da minha esposa e da minha cunhada. A minha cunhada mora em Rio Verde. E aí, no passado, né, se fosse no passado, a minha cunhada teria que deslocar de Rio Verde até São Simão para assinar a escritura. Só que hoje nós temos um aplicativo que o cartório utiliza, onde a minha cunhada lá mesmo de Rio Verde assina o documento. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Então, assim, ela não precisou nem sair da casa dela. Lá mesmo, dentro da casa dela, ela baixou o aplicativo, entrou em conexão com o pessoal do cartório aqui em São Simão e ela assinou pela tela do smartphone dela. Ela conseguiu fazer a assinatura dela e eles registraram a escritura aqui com a assinatura dela sem ao menos ela ter que vir aqui. Então, assim, gente, é muito bom. É muito bom. Prático e econômico, né? Prático e econômico, sem burocracia, é algo assim extraordinário, né? Que a tecnologia, a gente vê assim, o tanto que a tecnologia vem sendo atualizada, modificada para atender às necessidades, né, das pessoas.
E isso é muito bom. Pensem comigo, a pessoa está lá no estado de São Paulo e aí ele precisa assinar um documento aqui em Goiânia ou Rio Verde, Santa Helena. Então ele precisaria no mínimo ali, ele gastaria no mínimo uns R$ 2.000 para se deslocar de São Paulo até Santa Helena, assinar esse documento e retornar para casa. Então hoje ele pode fazer isso sem sair de casa, assinar esse documento de forma digital. E olha que bacana, né? Às vezes é questão de herança, né? A gente vê aí muitas questões de herança, principalmente. A pessoa mora longe, geralmente os filhos moram em cada estado, e aí é uma luta muito grande. Era, né, no passado. Hoje não, hoje a gente assina tudo de forma digital, não precisa nem ir na cidade. Isso é muito bom. Quais são os principais benefícios de arquivamento eficiente de documento? Como você já percebeu, existem muitas vantagens em ter as mais importantes informações de sua empresa sempre centralizadas e à palma da mão, tais como as que você verá sistematizadas a seguir. Bom, nós temos algumas formas aqui de Nós temos aqui algumas formas. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, seja bem-vinda. A questão de informatizar. Quando a gente faz a sistematização do arquivo da nossa empresa, quando a gente passa, né, do arquivo físico para uma plataforma digital, o que acontece quando a gente faz esse processo? A gente vai explicar para vocês a partir de agora. Economia de tempo e dinheiro, otimização da produtividade dos colaboradores, facilitação de auditoria, aumenta o nível de segurança da informação. Então tudo isso melhora quando a gente faz a sistematização do nosso arquivo. Então, se você tem um arquivo gigantesco, um arquivo físico, né, gigantesco, você gasta com papel, prateleira, pastas, caixas de papelão e muito trabalho. Quando você tem um arquivo digital, uma plataforma digital, você vai pagar um determinado valor por aquela plataforma. Porém, você tem na palma da sua mão, em tempo real, todos os arquivos da sua empresa. Você pode acessar esses arquivos da sua casa, você pode acessar esses arquivos da empresa, do banco, ou seja, de onde você estiver, você consegue acessar esses arquivos. A questão da produtividade, né, dos colaboradores. Então, qual que é mais fácil? Você está com um arquivo no seu computador, você salvar ele numa pasta dentro de uma plataforma digital, ou você imprimir esse arquivo, imprimir esse documento, levar ele para um arquivo, colocar numa pasta, colocar numa caixa e colocar numa prateleira. Então assim, a gente vai otimizar esse tempo. Então esse colaborador, ele vai conseguir, né, ter mais tempo de sobra para fazer outras funções, ao invés de ficar guardando documentos. Então é muito importante essa questão das plataformas digitais. Temos aí muitas empresas, né, que já utilizam essas plataformas digitais e tem economizado muita grana. E só essa questão da gente ter esses arquivos na palma da mão já é uma vantagem muito grande. Todo gestor de uma empresa, ele precisa tomar algumas decisões importantes para sua empresa. E essas decisões, elas são tomadas com base em dados. E esses dados, geralmente, eles estão, né, no arquivo de uma empresa, seja ele um arquivo físico ou uma plataforma digital, né? Então a gente tem ali todos os relatórios financeiros da empresa, todos os dividendos, nós temos ali tudo que entra e que sai.
Então nós temos ali um caixa da empresa, a gente sabe quanto a gente tem no caixa, quanto a gente produziu, quanto a gente gastou, quanto a gente vendeu. Então tudo isso está dentro, tudo isso são, né, documentos que são guardados ou arquivados. Se eu tenho eles numa plataforma digital, facilita a minha vida como proprietário da empresa, gerente da empresa, né, ou diretor de uma empresa, para poder tomar algumas decisões. Economia de tempo e dinheiro. Quem não gosta de economizar tempo e dinheiro? Todos nós gostamos. Ou tem alguns de vocês aí que não gostam de economizar? E ainda mais agora, né? Esse momento aí de pandemia mundial. Só no Brasil não, viu, gente? Isso aí é mundial. Tem muita gente que pensa que é só no Brasil que as coisas tá feia. Esse negócio é mundial. Então o negócio tá feio no mundo inteiro. Então nós temos agora que trabalhar mais e economizar mais para a gente poder conseguir levar uma vida mais ou menos. Economia de tempo e dinheiro. Então, se eu economizo o meu tempo e economizo dinheiro, isso significa que eu estou evoluindo, eu estou crescendo. A questão da automação, ela traz exatamente isso para dentro da empresa, né? Ela vai trazer essa economia de tempo e dinheiro, como eu disse a vocês. Uma pessoa precisa pegar ali o arquivo que ele imprimiu, levar para o gerente assinar, depois ela pega esse documento e arquiva esse documento em uma pasta, depois em uma caixa e depois em uma prateleira. Agora nessa plataforma digital, nessa era digital, tudo facilita, porque ela não precisa mais, né? Ela coloca a assinatura digital e já coloca numa pasta, pronto, já está feito o serviço. Então isso é economia de tempo e dinheiro para uma empresa, para uma instituição. Se as empresas não se adequarem às novas tecnologias que estão surgindo para melhorar o seu desenvolvimento, para melhorar, né, a sua parte ali financeira, para crescer, né, para fazer investimentos, elas não vão conseguir sobreviver, né, no mercado. A economia financeira também é notável, e um dos principais motivos para isso é a redução e frequentemente a extinção de pagamentos de multas relativas a descarte de documentos que deveriam ser guardados por um determinado período. Outra coisa importante é essa questão dos documentos que são desviados, perdidos, documentos que às vezes vai para a mesa do gerente, volta para a mesa ali da pessoa que faz o arquivamento e ali ele toma um rumo ignorado. E aí essa empresa pode sim levar uma multa por falta desse documento que levou um rumo ignorado, ou que perdeu, né, ali por falta de ter sido arquivado no momento certo. Então, quando a gente fala dessa economia, a gente está falando a respeito disso também. Imagina o tamanho do transtorno, né, quando se perde um documento dentro de uma empresa. É tenso, fica difícil. Quando você precisa encontrar esse documento e você não encontra. Se o processo de arquivar documentos for informatizado, a empresa também economiza impressões, compra de materiais, armários, ficheiros, pastas. Então, pessoal, quando a gente fala dessa questão de economia, né, quando a gente fala das plataformas digitais, estou aqui fazendo uma comparação, né, entre a plataforma física, entre os arquivos físicos e as plataformas digitais. A gente vê que quando se migra para uma plataforma digital, a gente tem muitas economias. Só que assim, tudo tem que ser analisado, tem que ser pensado de forma criteriosa. Porque muitas empresas já fizeram um investimento num arquivo físico, já tem as prateleiras, já tem as caixas, já tem as pastas, então tem que ser analisado de uma forma mais criteriosa, né? Às vezes vai fazer um investimento, né, num momento que talvez não seja importante. Otimização da produtividade dos colaboradores. Em termos funcionais, um dos maiores benefícios de arquivamento eficiente é o aumento na produtividade dos colaboradores. Quando não há um sistema otimizado de gestão documental,
os funcionários não têm um padrão que se embasar, o que faz com que envolva-se em uma atividade sem finalizar corretamente a anterior. Alguns problemas, né, quando a gente não tem um padrão. Geralmente as empresas elas constituem um padrão para que isso aqui não venha acontecer. Geralmente tem uma pessoa certa para mexer com cada documento para evitar esse tipo de problema. Quando a gente tem uma plataforma digital também, né, a gente consegue resumir bastante isso aqui. Ou até evitar nem 100% desses problemas. Cometam erros constantes, inclusive por ruídos de comunicação. Gastem muito tempo no desenvolvimento de um único procedimento por não saberem a forma mais apropriada de fazer. É muito importante que a empresa, geralmente eu particularmente, as empresas que eu já trabalhei, tem um padrão. Então a gente segue o padrão. E quando a empresa não tem um padrão para fazer esse tipo de otimização de arquivos, ela precisa constituir um padrão, né, registrar esse padrão e dizer, não, agora vai ser dessa forma. Porque se ela não tiver um padrão, né, as pessoas muitas vezes ficam perdidas e não sabem o que fazer. Isso também, qualquer serviço que a gente vai fazer, né? Até a menina lá da limpeza, né, que faz a limpeza do ambiente, ela precisa ter um padrão para poder fazer, né, a limpeza do ambiente. Porque você vai falar assim, eu vou começar de onde? Eu começo lá do fundo, eu começo aqui da frente, eu começo no meio, né? E se ela ficar perdida, às vezes vai passando ali a hora e ela não consegue atender, né, as necessidades ali da empresa no momento certo, na hora certa e da forma certa de se fazer. Então, todos nós temos que ter padrão, né, para trabalhar. E se a gente não tem um padrão, a gente fica meio perdido. E é muito bom quando a gente tem um padrão, ou então a gente mesmo deve criar um padrão. Isso é importante. Se você trabalha numa empresa e ela não tem um padrão para desenvolver as funções ali dentro, você pode criar o padrão, estabelecer esse padrão para melhorar a sua vida, né, dentro da empresa. E pode até ser que você seja até promovido com a sua atitude. No entanto, esse cenário totalmente modificado se a empresa adota estratégias adequadas para arquivar documentos. Diante de um sistema de arquivamento eficiente, os colaboradores são capazes de melhorar sua performance, já que têm as informações necessárias para desempenhar as funções com eficiência. Com isso, sobra tempo para que a rede de talentos corporativa possa se dedicar a outras atividades, para além de arquivar documentos ou buscar informações perdidas. Então, se sobra tempo, né, a gente pode fazer investimento em outras áreas com esses colaboradores. Facilitação de auditorias. Quem nunca sofreu com auditoria por falta de documento, que atire a primeira pedra. Brincadeira, pessoal. Mas em épocas de auditoria, seja ela fiscal, seja ela sanitária, pessoal, é uma dor de cabeça terrível quando não se tem a documentação organizada. Vocês já passaram por um momento assim de muito estresse com auditoria e procurando documento e fazendo as coisas ali na correria? Vocês já passaram por isso? Eu não, professor. Pensa numa luta. Eu trabalhei ali na Perdigão por alguns anos. Eu era inspetor de inspeção federal lá. E quando vinha as auditorias, geralmente vinha a auditoria de clientes internacionais e eles queriam, né, ver a documentação, como que funcionava o processo produtivo, né, se o pessoal estava trabalhando muito, estava trabalhando pouco, como que esse produto era desenvolvido lá no campo, como que esse produto chegava na empresa, como que ele era passava por um processo ali dentro da empresa, como que ele era
exportado, né? Então eles queriam saber tudo. E aí vem a documentação. Eles querem os documentos. Eles querem saber se os funcionários, se a empresa não está, né, ali prejudicando os funcionários em alguma parte, porque, né, aquela politicamente correto, que é tudo politicamente correto, né? Que é tudo ali nos mínimos detalhes, tem que ser tudo certinho, né? A questão sanitária, a parte de inspeção, tem que ser tudo feito certinho. E se não estiver de acordo com o que eles querem, eles desabilitam a empresa, ou seja, não, essa empresa não pode mais produzir produtos para nós. Então tem a União Europeia, né? Agora essa empresa não pode mais produzir produtos para a União Europeia enquanto ela não se adequar. Então existe essa parte aqui da empresa que não está de acordo, a empresa não está trabalhando de acordo, então a empresa será desabilitada até ela organizar, seja na parte fiscal, na parte sanitária. Então ela precisa se adequar às necessidades, né, desse grupo de pessoas. Senão eles não vão mais comprar o produto dessa empresa. Então facilita muito quando você tem, né, um arquivo digital e você pode ter ali todos os documentos na palma da mão com um simples clique. Né? Quando a gente tem um arquivo físico, meu Deus, que loucura! Até encontrar os papéis estão lá, né? Mas até encontrar dá um gelo no coração. Auditorias são importantes porque permitem a obtenção de panorama da empresa do ponto de vista financeiro, tributário, contábil e produtivo. O problema é que para essas análises possam ser implementadas de forma satisfatória, gerando resultados confiáveis, é preciso que todos os documentos da companhia estejam organizados e disponíveis para serem verificados pelo auditor responsável. Arquivar documentos de forma displente prejudica até mesmo os instrumentos de auditoria, ou arquivarem os documentos de forma desorganizada, bagunçada. Isso prejudica muito, porque o auditor ele não vem para ficar muitos dias na empresa, ele vem, faz uma verificação, 2, 3 dias e vai embora. Então ele tem que ter, né, essa documentação ali o mais rápido possível nas mãos dele. Seja um auditor, né, da Receita Federal também, que vem para saber como que está a questão de emissão de nota fiscal, depósito, quantos produtos estão armazenados, se estão armazenados de forma correta. Então existe muitos tipos, né, de auditoria. A auditoria mesmo da própria empresa, a própria empresa ela faz auditoria, uma equipe de outra unidade vai para, por exemplo, sai uma equipe da unidade lá de Lucas do Rio Verde, vem para Rio Verde, Goiás, fazer uma auditoria para saber se a empresa está trabalhando nos parâmetros, né, se está tendo algum desvio de dinheiro, na questão do almoxerifado, e hora ou outra, meu Jesus, eles encontram cada buraco por conta de funcionários, né, que não têm um compromisso muito sério com a instituição. Nessa perspectiva, com a otimização dos processos de arquivamento do negócio, as informações demandadas em uma auditoria tornam-se facilmente acessadas e manuseadas. Isso ocorre porque todos os documentos relevantes foram devidamente armazenados e estão organizados de maneira padronizada. Aquela questão que eu disse para vocês, se está padronizado, está organizado, não vai ter problema. Aumento do nível de segurança da informação. Uma questão também muito importante é a questão da segurança, a segurança dos documentos. Nos arquivos físicos, essa segurança ela é um pouco, não é assim muito forte. Por quê? Geralmente os arquivos não são trancados, né? Geralmente tem pessoas curiosas, que às vezes quer dar uma olhadinha e entra no arquivo.
né, só para dar uma olhadinha, de repente pega o documento que não pode ali retirar do local e depois esse negócio dá um problema sério. Então, com as plataformas digitais, esses documentos ficam guardados de forma segura e dificilmente, muito raramente, índice zero de documentos perdidos em plataformas digitais. Um documento armazenado digitalmente em uma nuvem privada está submetido a uma série de camadas de proteção impossíveis de serem copiadas para o mundo físico. São hierarquias de permissões para cada usuário, acesso por login e senha, reforçado com códigos de segurança remetidos ao celular, backups automáticos, entre muitos outros instrumentos. Então é muito seguro, né, essa questão dessa documentação nesses arquivos, nessas plataformas digitais. Além disso, um documento assinado eletronicamente pode ser reproduzido com o mesmo grau de autenticidade, ou seja, você não precisa mais ter medo de perder aquela única via do seu contrato assinado, a caneta. Por quê? Porque você tem ele salvo, né? Você pode imprimir ele quantas vezes você quiser. Você não vai ter problema em perder aquela cópia que você imprimiu, porque ela está salva lá no arquivo. Quando o documento é físico, o extravio da via original gera uma necessidade de refazer o contrato e assinar tudo de novo. Já o documento digital é passível de reprodução de forma litimada, sempre mantendo, né, um código que leva à comprovação da originalidade. Então esse documento, toda vez que você imprime ele, tem o código ali da originalidade dele já salvo dentro dessa plataforma digital. E se você precisar de imprimir ele 10, 20, 15 vezes, ele vai estar lá. Agora pensem comigo, se você tem um contrato de compra e venda de imóvel, contrato único, assinado pelo comprador e o vendedor, registrado em cartório, e você pega esse contrato, digamos que não é um contrato de imóvel, um contrato de prestação de serviço, e você some esse contrato, né, perde esse contrato. Isso vai te dar uma dor de cabeça danada. Você vai ter que imprimir outro contrato, assinar novamente, o prestador de serviço vai ter que assinar também e registrar em cartório. Então, é muito complicado. Se você tem salvo ele lá na sua plataforma digital, você pode imprimir quantas vezes quiser. São algumas comparações, né, pessoal, entre plataforma física e digital, para vocês terem ideia do quanto, né, a plataforma digital é boa para os negócios de uma empresa. Bom, pessoal, quero dizer para vocês que estou grato pela participação de vocês. E se vocês têm, quero fazer uma pergunta, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo aqui que nós estudamos, tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não, professor, não tem dúvida nenhuma. Você explicou muito bem e eu achei o material bem completo. Obrigado. Eu também não tenho dúvidas. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas atividades o senhor passou? Tipo assim, desde que começou suas aulas? Gestão de Porque teve uma aula que eu perdi. Gestão de arquivos, eu passei uma atividade só. Só uma. Inclusive, eu vou até postar ela lá no grupo novamente, porque algumas pessoas ainda não fez essa atividade. Então, eu vou estar postando lá os nomes das pessoas que já fez essa atividade e vou postar o link dessa atividade para que vocês possam fazer. Vocês que ainda não fizeram. Mais alguma dúvida? A gente vai ter, vou passar aqui um cronograma para vocês de como que a gente vai conduzir. O Giovanni, eu acredito que tem 2 horas de aula com vocês na sexta-feira, né? 1 hora de aula com vocês na sexta-feira, para concluir a matéria dele com vocês. É isso? Acho que é a última aula. Isso, a última aula dele, na sexta-feira. Então a gente vai ter 2 horas de aula na sexta-feira. E depois a gente vai ter aula no sábado,
dia 19, 8 horas, serão 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde. Então eu vou tentar fazer da seguinte forma. A gente vai ter uma aula teórica amanhã, na sexta-feira, como a de hoje. E no sábado pela manhã eu vou estar passando para vocês uma atividade. Porque a gente sabe que muitos trabalham no sábado pela manhã e não tem condição de estar conosco. Então, no sábado de manhã eu vou passar uma atividade para vocês estarem fazendo. E no sábado à noite a gente vai ter uma aula teórica também. E aí no dia... Na próxima quinta da outra semana, dia 24, nós teremos mais uma aula como essa. No dia 24 nós teremos uma avaliação. Dia 24 da próxima semana, quinta-feira. E na sexta-feira a gente já termina, já encerra as nossas aulas, dia 25. Certo? Então, a gente vai ter mais uma aula na sexta, 2 aulas no sábado, de 4 horas, né? Uma aula pela manhã, uma aula à noite. Na quinta-feira da próxima semana, dia 24, nós teremos mais uma aula, que será a avaliação, e na sexta-feira já as considerações finais e a gente conclui. Combinado? Combinado. Vocês já fizeram informática? Informática, já fizeram essa matéria? Já fiz, professor. Já, né? Porque são 4 matérias. Informática, gestão de arquivos, informática, gestão de arquivos. Ixi, falhou agora. A gente teve a parte da informática. Certo. Rotinas administrativas. Roteiros, isso, roteiros administrativos, é isso mesmo. Só falta só um módulo seu agora para acabar, nossa. Não, então, próxima sexta-feira a gente termina. Aí vocês já podem se inscrever em outros cursos do Cotec. Combinado? Com certeza. Tá bom, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Tenham uma excelente boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite, Fabiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Noite. Amém.